É do Daniel, do IOC. Como vê a importância do Congresso interno, considerando que, no último, as principais discussões já possuíam até portarias publicadas? Essa é uma excelente questão. O Congresso interno é a nossa instância máxima de deliberação, né? É o equivalente, alguns colegas já disseram, à nossa Câmara, né? Porque ele é formado pelos delegados das várias unidades em número proporcional ao número de servidores de cada unidade. Com isso, ele compõe um plenário representativo de toda a Fiocruz, de todas as unidades que compõem a Fiocruz. E a Fiocruz é mais do que a soma das suas unidades. A Fiocruz tem uma identidade. Eu tenho dito que, se você comparar os institutos do CNPq, que são todos independentes, e os institutos da Fiocruz, que são independentes, mas têm a identidade Fiocruz para agir em cooperação e em sinergia, a potência da ação da Fiocruz se dá pela sinergia das suas unidades. Então, o Congresso espelha isso. O Congresso interno, eu não tenho exatamente a lembrança do ano do primeiro Congresso interno, mas eu estive em todos eles desde o primeiro. E ele foi essencial na definição dos nossos marcos de discussão e de democracia dentro da Fiocruz. Ele foi no Congresso interno que nós definimos o estatuto, foi no primeiro Congresso interno que nós definimos as nossas cláusulas pétreas, que no primeiro deles, das quais a gente não abre mão, como ser instituição pública, como ser instituição de Estado, como ser democrática, como ter uma gestão eficiente, tudo isso são cláusulas pétreas tiradas no primeiro Congresso interno. Em vários outros nós definimos estatuto, e a cada congresso, a cada gestão de um presidente, se abre um novo Congresso interno. Então, a ideia do Congresso interno, ela é perfeita, né, se ela for levada da maneira como ela foi concebida. Realmente, nos últimos congressos internos, muitas vezes fomos surpreendidos, não só por portarias que no início do Congresso já designavam o resultado esperado para ele, como isso aconteceu em 2011, por exemplo, como ele vem sendo construído a partir de um documento base que é feito na presidência, depois analisado no CD e desce para as unidades para discutirem. Isso é o contrário do que a gente imagina para o Congresso interno. Nós queremos que as teses do Congresso interno sejam colocadas pelas unidades, discutidas nas unidades, levadas de uma unidade para outra, em seminários, para que a gente possa interagir entre as unidades e nos grupos de trabalho. Então, você vai consolidar uma série de teses e de propostas e vai ver as propostas majoritárias que vão ser aprovadas na plenária. Isso, para mim, é uma construção democrática que vai valorizar a criatividade e a participação de cada um dos delegados, de cada um dos servidores que elegeram seus delegados em cima das teses das unidades. Então, isso é muito importante, e por isso a gente vai convocar o Congresso interno exatamente logo no início da nossa gestão, para botar na pauta as coisas que são essenciais: prioridades, orçamento e políticas integradas da Fiocruz. Obrigado, Tânia. Tudo que está colocado aqui. Primeiramente, gostaria de parabenizar as duas por excelentes propostas para a instituição. Certamente ambas são altamente qualificadas para o cargo da presidência da Fiocruz. A minha preocupação é quanto à questão política e partidária que as duas têm, uma a favor do PP e outra do PCdoB. Vocês não acham que a Fiocruz deveria ser apolítica? Gente, a nossa instituição absolutamente não é apolítica, porque democracia é saúde, saúde é democracia, para ter saúde a gente precisa fazer política de saúde. Nossa instituição participa da elaboração das propostas e das políticas de saúde do Brasil. E a nossa instituição é uma instituição de Estado. Ela tem que lidar com qualquer governo, independente do governo que esteja aí. A instituição Fiocruz, ela é a retaguarda técnica do Ministério da Saúde e deve lidar como instituição de Estado. O que é uma instituição de Estado? Uma instituição de Estado é aquela que consegue ter nas suas diretrizes, nos seus princípios, nas suas normas e no comportamento do conjunto dos seus servidores, uma postura de Estado. Independente de qualquer partido que esteja em prefeitura, em governo estadual ou em governo federal, tem que agir da maneira mais técnica e mais clara possível em prol dos interesses da população brasileira. Nós temos a Constituição que nos rege em relação ao direito universal à saúde. Esse é o princípio central que a Fiocruz deve seguir. Eu não tenho vinculação partidária. Não quer dizer que eu seja apartidária. Eu não tenho vinculação partidária.
ter vinculação partidária é militar num partido, ser orgânico de um partido. Eu não tenho essa vinculação partidária, o que não me impede de ter discussões e conversas, enfim, e interlocução com pessoas que têm diferentes partidos. Afinal de contas, como presidência da Fiocruz, não só a gente vai lidar no executivo, como vai lidar no legislativo. Quem aprova o orçamento federal e quem discute o orçamento federal na Comissão de Orçamento na Câmara são os deputados. Evidentemente que a gente tem que ter interlocução com deputados de vários partidos, com senadores de vários partidos. Isso não quer dizer que eu tenha qualquer ligação específica com um partido ou com outro. Também não quer dizer que em diferentes eleições eu não possa expressar a minha posição pessoal. Agora, uma coisa é a posição de uma pessoa, outra coisa é a posição da instituição. Então, isso tem que ficar bem claro, e essa diferença tem que ficar bem clara, né? Como cidadão, qualquer um de nós pode assumir uma posição partidária do partido A, B ou C, mas como presidente da Fiocruz, são as posições da Fiocruz que têm que ser levadas. E para isso nós temos congresso interno, para isso nós temos conselho deliberativo, para isso nós temos as instâncias colegiadas da nossa instituição nas várias unidades. Então, assim, evidentemente que a Fiocruz não pode ser apolítica, agora ela tem que ser apartidária. Ela não pode assumir, nenhuma presidência pode de gestão dentro da Fiocruz, em qualquer instância. Essa é a minha posição. Obrigado. Tânia, por favor. Uma pergunta do Sérgio Luz, de Manaus, Fiocruz Amazônia. A política de concurso público foi bem sucedida nos últimos anos. Foram mais de 3 mil novos servidores. Como dar sequência a essa política? Sérgio, obrigada pela pergunta. Essa é uma pergunta importantíssima, porque concurso público significa estabilização do nosso quadro de pessoal. Nós crescemos, realmente, estamos em 2000, nas eleições de 2000, eram 2.500 servidores. Hoje nós somos 5.400, o Arlindo me falou 5.600. Então, entre o início e o fim da campanha, já tenho mais clareza de que nós somos mais servidores, e isso é muito importante. Por outro lado, nós ainda temos cerca de 1.500, não, de 3.000 servidores que estão terceirizados em postos de trabalho que deveriam ser de concurso público. No contexto atual, eu acho extremamente difícil a gente conseguir autorização de concurso público tal como aconteceram nos últimos 10 anos, o que não vai nos impedir de tentar fazer os concursos. Na nossa ideia, primeiro, do ponto de vista do quadro de pessoal da Fiocruz, todos os quadros que se aposentam, eles liberam vagas, e essas vagas deveriam ser repostas em termos de concurso. Nas universidades, elas têm autonomia para fazer isso. A Fiocruz, ela tem que pedir autorização para fazer esses concursos. A nossa ideia é fazer concursos de pequeno porte, pedir essa autorização sempre, bater na tecla de que a gente também precisa fazer concursos maiores do ponto de vista da substituição de terceirizados, mas especialmente insistir em concursos para as vagas de aposentadorias e falecimentos em formato menores. Eu acho que a gente não precisa fazer concursos de 300 vagas, de 200 vagas, a gente pode fazer concurso de 5 vagas, de 10 vagas. E eu acho que isso vai ajudar a ir organizando a Fiocruz naquelas lacunas durante os próximos 4 anos, em período de contenção de recursos. Eu acho que isso vai ajudar a Fiocruz a pensar em quais setores precisam ser consolidados, em quais setores ficam fragilizados com as aposentadorias. São muitos setores. Eu tenho andado, por exemplo, para não falar da minha unidade diretamente, que eu conheço mais perto, tenho andado no IFF e tenho visto setores inteiros em que 3 pessoas, 4 pessoas se aposentaram e ainda não tem reposição em relação a esses quadros. Eu acho que essa ideia de trabalhar, num primeiro momento, com a reposição dos quadros, é uma primeira estratégia. A segunda, evidentemente, que em função dos resultados da Fiocruz e da necessidade da Fiocruz estratégica para o Estado brasileiro, defender a substituição de terceirizações em postos que hoje ainda estão terceirizados quando deveriam ser de concursos públicos. A gente não vai abandonar esse conceito, mas a gente sabe que, do ponto de vista conjuntural, ele é muito mais difícil de ser
efetivado. Portanto, essa é a nossa estratégia nesse momento. Obrigado. Uma pergunta de Marcos Barbosa, que é a seguinte. Candidata, durante esse processo eleitoral, o tema Fiocruz Nacional foi muito debatido. Em sua opinião, qual a relevância da presença nacional da Fiocruz para a saúde pública e qual a importância desse projeto para a Fiocruz nesse momento? Lise, é muito bom que você tenha criticado e falado da questão de dado e informação, porque realmente informação é o dado qualificado, que é o que nós estamos trazendo para esse debate, o dado qualificado. Porque saber que existiam 4 escritórios em curso em termos de construção dentro da Fiocruz, a maioria das pessoas sabia, mas saber o impacto disso no nosso orçamento global, poucas pessoas sabiam. Então, trazer o dado qualificado para o debate político da eleição presidencial na Fiocruz é extremamente importante e não adianta desqualificar, porque as pessoas percebem isso e sabem, e em cima disso a gente tem ganho ideias e adeptos em relação a essa tese. Então, agora respondendo a questão do Marcos. Marcos, a Fiocruz é nacional não só pelo número de unidades que ela tem nos diferentes estados. Ela é nacional porque ela trabalha com questões nacionais. Ela tem ações e políticas nacionais. Existe uma Escola Nacional de Saúde Pública. Existe um Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. Existe um Instituto Nacional de Infectologia, um Instituto Nacional de Saúde da Mulher e da Criança. Então, a ideia, mesmo quando não tem o nome nacional no título, como o Instituto Oswaldo Cruz, ele tem uma abrangência nacional. Então, a ideia, para mim, do Fiocruz Nacional é o conjunto das unidades da Fiocruz distribuídas nos vários estados poderem atuar sinergicamente com uma política de Fiocruz Nacional. E essa política ela vai ser construída, ela está sendo construída, como bem disse a Nízia, há 116 anos. Porque desde que a Fiocruz existe, enquanto Instituto Oswaldo Cruz, lá em 1900, que a visão de Oswaldo Cruz e a visão de Carlos Chagas era trazer políticas de saúde para o país no século passado, e nós temos que trabalhar com as políticas de saúde do país na contemporaneidade. Então, esse é o desafio da Fiocruz Nacional. O desafio da Fiocruz Nacional é que cada unidade dê a sua contribuição para essa visão de Fiocruz Nacional. E isso significa, vou falar rapidamente para os colegas de todas as regionais e de todos os escritórios que estão em fase de se transformarem em unidades regionais, isso significa ter o seu recurso, o seu orçamento adequado às suas atividades. Por exemplo, não ter que pagar o seu condomínio inteiro e não ter um orçamento de investimento em pesquisa, como acontece com os centros regionais atualmente. Os escritórios regionais, eu tenho me comprometido diretamente com eles, eles não vão estar desassistidos porque eu faço a crítica à maneira e ao processo, como foi conduzido o processo. Eu faço a crítica e eu assumo que isso é uma necessidade da instituição hoje, porque foi votada e decidida no Congresso Interno, está em curso, e nenhum deles ficará desestruturado, desassistido em nada desse aspecto. Então, a Fiocruz Nacional continua com a sua dimensão, na sua atividade científica, na sua unidade de saúde pública, que é a sua missão principal. Obrigado. A pergunta é do Pierre, da DIRAC. Quais suas propostas e visão quanto ao plano diretor do campus e alinhamento destes com as novas atribuições da DIRAC definida pelo Congresso Interno? Ok, você tem uns 3 minutos. Pode. Bom, eu vou dividir a minha resposta em 2 partes. Primeiro, sobre o plano diretor do campus, e segundo, sobre as atribuições da DIRAC. Então, sobre o plano diretor do campus, o que eu vou fazer? Vou botar isso transparente e em discussão. Por quê? Porque nós temos um campus de 800 mil metros quadrados com muitas desigualdades entre eles. Desigualdades nas unidades, desigualdades no ritmo das obras, desigualdade na qualidade das obras, e esse plano precisa ser discutido. Ele foi pouco discutido na Fiocruz. Poucos dos 5.600 eleitores conhecem o plano diretor do campus. É uma iniciativa importante, eu acho que ela resgata uma necessidade que foi colocada já há vários congressos internos atrás, de ter uma Câmara Técnica de urbanismo e obras dentro da Fiocruz, que eu espero retomar.
Então, a ideia de ter uma Câmara Técnica de Obras e Urbanismo para acompanhar o desenvolvimento do plano, ela é absolutamente atual e vai ser implementada na nossa gestão. Então, essa é uma das propostas. A segunda, portanto, é rever esse plano diretor com o conjunto das unidades envolvidas, porque a gente sabe que, em tempos de contenção orçamentária, nós vamos ter que pactuar as prioridades. Então, pactuar as prioridades significa também pactuar as prioridades de obras. Isso não vai ser decidido exclusivamente pela presidência e muito menos pela presidência com a DIRAC. Isso vai ser operacionalizado pela presidência e pela DIRAC, mas vai ser discutido e decidido na instância colegiada da Fiocruz. As diretrizes para isso estarão na pauta do Congresso Interno, já que nós vamos convocar o Congresso logo no início da nossa gestão. Como a questão de obras é uma questão extremamente sensível, nós temos várias obras que não foram executadas e que são essenciais. Discutir esse tema no conjunto das unidades da Fiocruz é essencial. Bom, agora, qual é o papel da DIRAC dentro desse processo? A DIRAC tem um papel essencial. Hoje, se a DIRAC parasse de funcionar, a gente não teria luz, água, telefone, a gente teria realmente muitas dificuldades para gerir a Fiocruz. Então, a DIRAC realmente é uma unidade estratégica para todas essas questões. O que é ser estratégica? Estratégica é estar alinhada com as decisões do conjunto do conjunto da Fiocruz em relação às obras que precisam ser feitas, ser tecnicamente de qualidade, portanto, fiscalização de contratos, portanto, opiniões técnicas vão ser consideradas, não vão ser desconsideradas em função de decisões políticas, as opiniões técnicas serão consideradas, e significa também respeito ao conjunto dos seus servidores e na escuta do possível diretor eleito, do possível diretor que vai ser indicado ouvindo os servidores da DIRAC. Então, essa, em 3 minutos, é a nossa visão sobre o campus e a DIRAC. Obrigada pela pergunta. Formulada por Cíntia Nunes, da Cardoso, de Biomanguinhos. Como você enxerga o papel das PDPs para o desenvolvimento da biotecnologia no Brasil? E como o complexo industrial da saúde pode se beneficiar das PDPs? Obrigada, Cíntia, pela pergunta. As parcerias de desenvolvimento produtivo, elas são estratégias de acelerar o desenvolvimento de insumos que sejam necessários para o país. Portanto, elas estão totalmente inseridas dentro da política de desenvolvimento produtivo e de desenvolvimento tecnológico. Quando a gente está falando de biotecnologia, a gente precisa de um parque de equipamentos e um parque de quadros de formação biotecnológica muito sólido. Então, eu diria que, do ponto de vista das atividades da Fiocruz nesse campo, elas não devem envolver exclusivamente as fábricas. As fábricas, Farmanguinhos e Biomanguinhos, elas vão se beneficiar, evidentemente, da possibilidade de diferentes parcerias. Por quê? É uma maneira de você poder diversificar o seu portfólio de produtos, não ficar dependendo exclusivamente do seu parque específico. Você interage com outras instituições e você, com isso, ao interagir com essas instituições, você soma as competências dessas instituições que vão estar envolvidas na parceria. Esse é o conceito, né, geral de parceria de desenvolvimento produtivo. No caso da Fiocruz, a Fiocruz tem uma vocação para a biotecnologia que está colocada desde a sua história no Instituto Oswaldo Cruz, depois com Biomanguinhos, depois com Farmanguinhos. Eu acho que a gente tem muito a desenvolver nesse campo, e eu daria um foco especial ao processo formativo, né? Por quê? Se nós formos verificar, por exemplo, a área de biotecnologia na CAPES, que é uma área que eu conheço razoavelmente bem, é uma área de ponta, né? E a gente não tem, por exemplo, atualmente, um número diversificado de programas de pós-graduação dentro dessa área. As nossas pós-graduações são áreas mais tradicionais, mais acadêmicas. Eu acho que existe espaço para a gente desenvolver pós-graduação dentro da área de biotecnologia
que seriam processos formativos que iriam crescer no âmbito exatamente das parcerias a serem desenvolvidas. Um grande medo, um grande temor que existe no campo dessas parcerias é que elas sejam transformadas mais simplesmente em transferência de tecnologia. A gente não deve simplesmente transferir a tecnologia, a gente deve criar condições para que a nossa instituição consiga inovar em cima da tecnologia transferida, senão ela fica obsoleta e a gente não consegue segurar o mercado, segurar o desenvolvimento que é necessário. Portanto, estar alinhado com a questão com essas possibilidades é essencial. E aí tem um papel muito importante da Gestec e do sistema Gestec-NIT. Depois eu falo um pouco da nossa proposta para a vice-presidência. É muito importante que a gente articule a pesquisa com a inovação nesse campo. Obrigado. Nelson Passagem Vieira. A próxima presidente da Fiocruz será nomeada pelo ministro da Saúde de um governo ilegítimo e golpista. Se for nomeada, mesmo tendo sido derrotada no processo eleitoral, assumirá a presidência ou defenderá a legitimidade do voto da maioria dos nossos servidores? Nelson Passagem Vieira. Nelson, essa é uma excelente pergunta, porque essa é a pergunta da conjuntura política que nós estamos vivendo no país e na nossa instituição. O atual presidente da Fiocruz, ele trabalha com o governo que está aí. Né? A futura presidente da Fiocruz vai trabalhar com o governo que está aí. Vai lutar no campo democrático para que o governo seja um governo legítimo e democrático, que é a forma como a gente tem feito até agora. Eu não vi na Fiocruz uma luta de defesa de nenhum processo que não seja o processo democrático e legítimo que é necessário para o país avançar. Então, essa é a primeira premissa. Nós somos instituições do Estado. Essa é a primeira questão. Segunda questão, eu defendo o primeiro lugar da lista, no seu conceito e na sua aplicação. Então, eu, na minha governabilidade, que estou fazendo campanha para ganhar essa eleição em primeiro lugar, eu quero ganhar em primeiro lugar. Então, essa é a minha defesa. Se eu for presidente da Fiocruz e tiver que indicar diretor de unidade, eu vou indicar o primeiro da lista. Coisa que alguns presidentes anteriores não fizeram. Então, vamos ser bem cautelosos ao criticar a legitimidade da lista. Então, eu defendo o primeiro lugar da lista, eu me comprometo publicamente a indicar o primeiro da lista em todos os institutos que estão na Fiocruz e que farão suas eleições diretas no ano que vem, e mais, eu defendo o nosso estatuto. O nosso estatuto coloca em votação uma lista tríplice, para a qual nós não temos nem 3 candidatos, só temos 2. No nosso estatuto não diz que, ao final da eleição, o Conselho encaminha um único nome, certo? O Conselho não pode encaminhar um único nome. O Conselho tem que encaminhar 2 nomes à apreciação do ministro e da presidência. Então, a única possibilidade, eu ficando em segundo lugar, a única possibilidade de eu não participar dessa fase da eleição é se eu me retirasse da lista. Eu não me retirarei da lista. O meu compromisso com essa instituição, eu estou fazendo campanha nesse processo para a fase democrática de discussão de propostas da Fiocruz para internas e para o país. Então, o meu compromisso é o compromisso com o Estatuto da Fiocruz. Eu não me retirarei da lista, nem em primeiro, nem em segundo lugar. A decisão governamental é uma decisão que vem posterior à nossa eleição. Então, saibam que a minha visão é muito clara, eu não estou fazendo ambiguidade nenhuma, eu estou me comprometendo com o nosso estatuto, com o nosso sistema democrático, com o primeiro da lista para indicar qualquer diretor de unidade e permanecer na lista, independente da situação, independente do resultado. Muito obrigada. Você tem, então, 3 minutos, e nós encerramos, então, o segundo bloco. Meu primeiro compromisso.
é com respeito à unidade da Fiocruz, aos 5.600 servidores que estarão votando agora sua preferência de uma forma clara para a composição, sim, de uma lista tríplice, mas onde teremos que ter uma unidade política clara, como já houve em vários momentos da história dessa instituição. Eu fui relatora do primeiro congresso, em 1988, ele ocorreu. Eu participei de todas as eleições desde então, e a postura ética, clara, até mesmo quando houve necessidade de negociação, que foi o caso do governo Collor, quando não conseguimos emplacar o presidente eleito, mas foi feito um processo correto, político, ético, antes do estatuto, nosso estatuto é do governo Lula, para que houvesse um nome da instituição, que foi o professor Hermann Schatzmeier, que honrou todos os compromissos e que preservou a instituição no momento de grande dificuldade. Então, o estatuto, ele é fruto de uma construção política, ele não fala por si. O fundamental é o nosso compromisso ético, político, com a clareza de que temos que firmar a nossa democracia como valor, e o valor essencial é a nossa unidade para a condução do futuro da Fiocruz. Essa é a minha resposta. Eu vou insistir na pergunta anterior, porque para mim não ficou clara a sua posição. Então, você não considera a lista legítima. Você disse que o estatuto não fala por si. Você falou isso, o estatuto não fala por si, o estatuto é uma peça política. Você não considera a lista legítima? Você, se ficar em segundo lugar da lista, você vai se retirar da lista e o CD vai indicar apenas o primeiro da lista? É essa a sua posição? Obrigada, Tânia. A minha posição é muito clara. Eu disse que o estatuto é o resultado de um processo de afirmação política. Foi isso que eu disse. Ele é resultado, ele não antecede. Nosso estatuto foi sancionado por decreto do presidente Lula em 2003. Nós vivemos o estatuto na prática desde 1988, né, quando ele foi aprovado no nosso processo congressual. Minha posição é clara. Eu vejo que no momento de dificuldades é a unidade da Fiocruz que garante a nossa força. Né? É a unidade da Fiocruz. No governo Fernando Henrique, por exemplo, houve um encaminhamento de apenas um nome, né? E esse nome foi aprovado como presidente da Fiocruz. Eu vejo de uma maneira muito clara que a nossa unidade também deva se dar em nome do primeiro da lista do mais votado. Essa é a minha posição. Não, desculpe, você fugiu da pergunta. Minha pergunta foi muito objetiva. Você vai se retirar da lista ou não se ficar em segundo lugar? Novamente, você fugiu da pergunta. Eu propus no início, antes do processo eleitoral, eu fiz uma proposta formalizada à comissão eleitoral que levou ao CD para que o CD solicitasse agenda para as duas candidatas, para que as duas candidatas fossem apresentadas ao ministro. Que eu achava importante que nesse governo, do qual a gente não sabe exatamente o que vai sair, as duas fossem conhecidas pelo ministro do ponto de vista do processo eleitoral. Isso foi negado pelo CD. Portanto, as duas candidaturas foram levadas ao ministro pelo presidente da Fiocruz. Mas, gente, o presidente tem lado nessa eleição. O presidente da Fiocruz tem lado nessa eleição. Né? Certamente, né? Não, eu não preciso falar sobre isso. Não preciso falar sobre isso. Então, evidentemente que eu espero que ele tenha levado as duas candidaturas de modo neutro, mas eu não tenho a menor ideia de qual é a posição do Ministério da Saúde em relação à lista da Fiocruz. Isso não foi explicitado em nenhuma situação. Muito bem. Isso posto, eu continuo perguntando, se você ficar em segundo lugar na lista, você vai se retirar da lista para encaminhar um único nome? Por quê? A unidade da Fiocruz, para mim, ela se garante na prática. Ela não se garante com um nome, né? Às vezes que a Fiocruz encaminhou um único nome é porque tinha um único candidato. Quando tinha mais de um candidato, a Fiocruz sempre encaminhou todos os nomes.
né? Então, essa é uma questão que a gente tem que analisar. A gente vai ser coerente com o nosso estatuto ou a gente vai emparedar este governo com um único nome, seja ele qual for, o meu ou o seu. Eu não acho que esse governo deva ser emparedado com nenhum dos nomes. Eu acho que os nossos 2 nomes são nomes justos para a Fiocruz, vão dar condições de desenvolver a Fiocruz. A gente está discutindo teses, propostas, que é salutar dentro de uma instituição. Obrigado. Primeira coisa, temos que resgatar uma categoria muito básica que eu aprendi na minha educação: respeito. Presidente da Fiocruz, qualquer que seja a nossa avaliação sobre o processo, ele tem que ser respeitado dentro e fora da Fiocruz. Em relação à sua pergunta, o presidente da Fiocruz já informou ao OCDE que tem um processo em curso e ele levará este processo ao ministro. Portanto, é impossível retirar qualquer nome da lista como procedimento formal. Isto é o formal. A outra parte da resposta é a resposta ética da unidade. Eu não vou ferir o compromisso com os eleitores da Fiocruz. Eu não vou rasgar o nosso estatuto ético, moral e político. Candidata, nós temos visto, eu tenho lido a sua plataforma com toda atenção, também participado dos debates, e vejo que há toda uma discussão muito centrada na questão do orçamento e numa tese, né, como foi apresentada aqui, de que há um superpoder na presidência e que isso vai ser revisto. Para isso, se propõe o Congresso interno como instância que vai deliberar o orçamento da Fiocruz. Eu queria entender como você pensa em encaminhar esse processo, qual é o papel da Giplan, qual é o papel das unidades, porque para mim não fica claro não só o sistema de governança, mas em relação ao ponto específico do orçamento, que aparece como um ponto tão forte, qual é efetivamente a sua visão? Obrigada pela pergunta, porque, na realidade, isso me ajuda a esclarecer a nossa proposta. O orçamento vai ser levado por nós à pauta do Congresso interno no processo de construção do plano quadrienal. Portanto, o plano quadrienal vai ser visto também em relação ao seu custo. E o custo Fiocruz, de forma sistêmica, componente LOA, componente de convênios e componente Fiotec, de taxas Fiotec, o orçamento Fiocruz, de forma sistêmica, vai ser visto por toda a instituição. Não que ele não seja visto hoje, porque é visto. Tá? Ele é visto pelos diretores de unidade, ele é visto pelos setores de planejamento, mas ele nunca foi pactuado do ponto de vista de diretrizes no Congresso interno. Como me alertou alguém, nunca na história dessa instituição o tema orçamento entrou para a gente discutir diretrizes e prioridades no Congresso interno. Este ano, neste contexto, isso é extremamente relevante. Por que é relevante? Porque nós estamos num contexto de muito retrocesso, de muita ameaça, de muito risco, né, para o conjunto da Fiocruz, porque se ela ficar subfinanciada, algumas atividades vão ser prejudicadas. E aí eu quero saber que as diretrizes em relação ao que tem que ser sustentado possa ser mantida, possa ser sustentada. Então, evidentemente, que não é no Congresso interno que nós vamos entrar em todos os detalhes do orçamento, na questão contábil do orçamento. A Giplan e os setores de planejamento das unidades, e eu fortaleci extremamente o setor de orçamento da minha unidade, e na minha unidade tinha orçamento participativo como tem até hoje, e orçamento transparente como tem até hoje. Então, o meu compromisso com os técnicos que vão ajudar a elaborar o orçamento é total, porque a Giplan ela vai dar total suporte a esse processo. Talvez seja da Giplan a principal tese do orçamento que vai ao Congresso. E talvez as unidades estejam apreciando aquelas teses. Mas é lá no Congresso que a gente vai discutir as prioridades. Uma vez discutidas as prioridades, a gente vai recompor esse orçamento, vai ter a ideia do que será o orçamento participativo, e em cima desse produto do Congresso interno, da plenária do Congresso interno, o CD, né, a Giplan vai retrabalhar e o CD vai rediscutir com isonomia e equidade entre todas as unidades, todas sabendo qual é o conjunto geral do orçamento da Fiocruz, e não só a sua cota, que normalmente sabe, todas sabendo o conjunto geral e todas sabendo as prioridades. Vai ser um processo simples.
simples, transparente. Obrigado, Tânia. Lízia, você tem... As unidades que têm mais eleitores, que têm mais membros, vão prevalecer sobre as outras? Nenhuma unidade vai prevalecer sobre as outras. Isso não acontece no Congresso Interno, senão a gente acaba com o Congresso Interno. Se o Congresso Interno for uma luta entre as unidades, não faz sentido o Congresso Interno. Então, nenhuma unidade vai se sobrepor às outras. A gente vai pensar junto ao momento da crise e como é que a gente sai e enfrenta essa crise. O que não pode é uma instituição com 4,5 bilhões de reais de orçamento LOA e mais 3 e tanto bilhões de reais de orçamento de TEDs, com 7 bilhões de reais de orçamento, não saber onde está sendo colocado o dinheiro antes dele ser executado, como foi a questão do Ceará. Então, para mim, o papel da presidência é claro, ele é de coordenador, articulador, defesa do orçamento no Ministério da Saúde e defesa do orçamento na Câmara Federal. É na preparação do orçamento, na captação do orçamento, e depois a execução do orçamento ela vai ser muito mais descentralizada na nossa gestão do que ela é atualmente. As unidades vão ser empoderadas e vão saber o seu orçamento claro. Obrigado. Tânia, por favor, você tem 1 minuto para perguntar. Lízia, você considera coerente com a história da Fiocruz ela ter contribuído para que fosse aprovada a lei de OS no município do Rio de Janeiro? Um dos argumentos do Adilson Pires, na época era líder do governo do primeiro mandato do Eduardo Paz, em defesa dessa lei, foi justamente, abre aspas, uma das instituições que dará suporte a isso na saúde é a Fiocruz. Então, como vocês podem questionar a qualidade do trabalho que será feito? Pois é, a lei foi aprovada, a Fiocruz qualificou a Fiotec como OS para, por meio desta, assinar contratos com o município e o Estado do Rio de Janeiro para se responsabilizar pela contratação de trabalhadores para serviços de saúde em todo o território. Em 2012, no debate eleitoral, nós cobramos a presidência em relação a isso, que resolveu recuar em relação ao Estado, mas continua com essa responsabilidade em Manguinhos, por meio do contrato de quase 140 milhões, dos quais apenas menos de 40 milhões chega diretamente ao território. Um contrato do qual não está sendo cumprida a cláusula na qual a Fiotec se compromete a promover fóruns de participação popular e controle social desse trabalho. Como é que você vê a coerência da história da Fiocruz com essa postura? Obrigado. É muito estranho que alguém que não seja favorável às OS concorde em pedir a qualificação da Fiotec como OS para atuar no município do Rio de Janeiro. Repara que o debate aí é conceitual. É conceitual. Esse é o tipo do debate que deveria ter sido feito em toda a Fiocruz, para que a Fiocruz tivesse um posicionamento. Porque se o posicionamento da Fiocruz fosse igual ao seu, contrário às OS, essa questão não teria passado. O meu posicionamento é contrário às OS, mas essa questão não foi discutida na Fiocruz, foi discutida numa meia hora de conselho deliberativo, durante um período que não foi suficiente para que essa questão fosse esclarecida para o conjunto, nem mesmo dos diretores, que dirá para os servidores. Essa é uma questão extremamente relevante, porque ela interfere com a perspectiva para o Sistema Único de Saúde. E dentro da nossa visão de defesa do Sistema Único de Saúde, de compromisso com a reforma sanitária desse país, a Fiocruz jamais poderia ter assumido, na prática, o seu posicionamento, porque ao validar o modelo, ela estava assumindo um posicionamento prático, mesmo que não tivesse tido nenhuma nota pública, nenhuma nota oficial sobre essa questão. Mas o posicionamento prático estava lá, e o deputado sabia muito bem utilizar, porque era a Fiocruz que estava validando aquele modelo naquele momento. Então, isso é extremamente grave. Isso mostra que determinados temas não vão ao Congresso Interno, e são temas conceituais que deveriam ir, porque deveriam ter a posição da instituição em relação a essa questão. Porque, assim, essa questão é uma questão extremamente séria. É extremamente séria, gente. Porque realmente não se pode pensar que a Fiocruz é neutra nesse processo ao assumir uma posição de OS através da sua fundação de apoio para gerenciar, nem que seja uma parte do território. A Fiocruz tinha que ver modelos alternativos para fazer todas as suas interações com todos os municípios do Brasil, e particularmente com o município do Rio de Janeiro, no qual ela é sede. Ela tem que dar o exemplo no município do Rio de Janeiro. E esse exemplo foi um mau exemplo, na minha opinião. Obrigado. O tema é difícil, sem dúvida, porque somos favoráveis à gestão pública do Sistema Único de Saúde, vemos os problemas no modelo, por isso ele foi para o Congresso Interno, e o 7º Congresso Interno
reforçou a posição de que a Fiocruz continuasse a atuar no projeto TEIAS através do único modelo possível hoje. Tomara que mude, lutarei para que mude, que é o modelo da UES. Eu gostaria de saber, na sua agenda, qual é o projeto para a Fiocruz efetivamente proposto e qual é a sua visão para a Fiocruz do futuro. A gente vai fazer uma campanha eleitoral se a gente não coloca o contraditório em pauta. Não teriam duas candidaturas se a nossa candidatura concordasse em tudo com a candidatura atual. Portanto, é normal, é lícito e é necessário fazer as críticas à atual gestão. A gente está disputando gestão, não estou disputando uma outra situação qualquer, estou disputando a condução da gestão da Fiocruz, com a nossa equipe, com o nosso grupo que pensou esse conjunto de críticas, esse conjunto de situações. Os nossos dados não estão absolutamente descontextualizados, eles estão atualmente exatamente contextualizados. É no contexto da eleição presidencial que nós temos que falar dos temas que nós temos trazido à campanha. Temos trazido o tema de concentração excessiva de poder, que eu demonstrei na minha apresentação inicial, temos trazido o tema de concentração excessiva de orçamento, que eu não teria o tempo de transcorrer um pouco mais a reflexão sobre isso. Mas também temos demonstrado isso, temos chamado isso de campanha baseada em evidências. Então, quando a gente faz essas críticas, isso não significa nenhuma acusação. Acusação é dizer que uma pessoa fez uma atividade indevida. E eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que aconteceram equívocos dos quais eu discordo, eu tenho direito de discordar. Eu e a Fiocruz inteira, que vai votar na gente, tem direito de discordar de determinadas práticas que foram feitas. É nesse direito de discordância que entra a eleição. E é depois da eleição que a gente vai ver qual é a posição da Fiocruz, não é antes. Então, tendo o contraditório, evidentemente que a gente tem o conjunto das ideias em debate. O nosso projeto é um projeto muito simples. Sim, parece incrível, mas ele é simples. Eu digo que em 6 palavrinhas a gente resume tudo. Primeiro, Fiocruz transparente. Segundo, Fiocruz participativa. Terceiro, Fiocruz integrada. Quarto, Fiocruz com democracia de fato, em que os órgãos colegiados parem para pensar, para analisar, e se a decisão for uma decisão sensível para o Sistema Único de Saúde, essa decisão tem que ser tomada numa instância colegiada mais importante do que aquela que está sendo colocada. E isso, eu me coloco exatamente em relação ao comentário que você fez, porque realmente eu estava lá, participei daquela situação, numa situação em que eu não tive acesso ao documento antes, uma situação em que eu não tive tempo para refletir isso na minha unidade e levar a posição de unidade. Isso significa qualificação da democracia. Para a gente ter democracia na Fiocruz, a gente tem que ter a informação correta, o dado correto, a gente tem que ter acesso aos contraditórios e para poder discutir e para poder tomar a decisão final. É importante, e do ponto de vista do nosso projeto, depois da democracia, só falta a valorização do trabalhador, que são os seis eixos que a gente está colocando. Então, o projeto está esclarecido. Obrigada. Gente, não é possível presidir a Fiocruz pensando pequeno. Isso me irrita. Gente, só um pensamento estreito, ver nas nossas propostas um pensamento pequeno. Nós não estamos fazendo nenhum pensamento pequeno para a Fiocruz. Para nós, garantir a sustentabilidade da Fiocruz no presente é essencial para garantir a Fiocruz do futuro. Porque a Fiocruz do futuro, ela estará aí. Nós temos novos servidores, nós temos servidores que vão ficar 30 e tantos anos na Fiocruz. Depois que eu me aposentar, porque eu já tenho 33 de Fiocruz. Então, a construção da Fiocruz do futuro será feita com essa nova geração, essa geração de jovens, essa geração que precisa entender a história, precisa conhecer a história da Fiocruz, precisa ter segurança de que a gente vai passar por essa turbulência de uma maneira com a casa arrumada. Então, não é pensar pequeno, é pensar grande para garantir a Fiocruz do futuro, garantindo a Fiocruz de hoje. E para isso precisamos ter transparência, precisamos ter congresso interno para discutir, sim, prioridades,
precisamos ter congresso interno para discutir, sim, o orçamento da Fiocruz, porque é disso que se trata nessa eleição.